Nesse vídeo eu quero falar sobre uma história de uma mulher que foi abandonada pelo marido, foi trocada por uma garota pela metade da idade. Ele abandonou a esposa e ainda na menopausa e com hipotireoidismo. Mas fique tranquilo que no final, ele foi escrito por Deus. Olha, ela tinha 55 anos, seu corpo já não era mais o mesmo. A menopausa já tinha chegado com força, calores noturnos, suor, insônia, secura, dores articulares, alterações de humor. E como se não bastasse o diagnóstico de hipotireoidismo, só aumentou o peso emocional. Cansaço constante, queda de cabelo, constipação, pele seca, dificuldade de perder peso, tristeza profunda e aquela sensação silenciosa de não se reconhecer mais no espelho. Tudo isso nessa mulher. Ela era uma mulher temente a Deus, esposa fiel, companheira de uma vida, mas um dia o marido a olhou como se ela fosse invisível. Ele disse: "Você mudou, eu preciso me reencontrar." Então, ele a trocou. Você conhece histórias parecidas? Só comente aqui abaixo se sim ou que não, tá? Porque ele a trocou por uma mulher de 30 anos, jovem, bonita, com energia de sobra, mas sem história, sem aliança, sem raiz. Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico funcional integrativo, cristão, esposo e pai. Há quase 2 décadas escuto histórias dentro do meu consultório. Histórias que não aparecem nos exames de sangue, mas que gritam na alma de quem sofre. Ao longo dos anos, entendi que nem toda doença começa no corpo. Muitas nascem na alma ferida, na emoção não curada, no casamento quebrado, no abandono vivido em silêncio, na falência, no luto. E nesse canal eu tenho um compromisso, trazer cura, não só com ciência, mas com a palavra. Porque a medicina que eu pratico é funcional, integrativa e cristã. E quem assina a receita final aqui é Jesus Cristo. Então, voltando para a questão aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a menopausa, tá? A menopausa, ela altera profundamente o eixo hormonal da mulher, tá? E aí vem queda de estrógeno, de progesterona, e isso significa ondas de calor, irritabilidade, distúrbio do sono, perda de colágeno. Então a mulher ela envelhece rapidamente, secura vaginal, queda de dopamina e serotonina, que deixa a mulher em uma vulnerabilidade emocional, perda de libido, tristeza constante. E, normalmente, isso vem com hipotireoidismo, ok? A mulher ela tem uma lentidão metabólica, e aí vem inchaço, ganho de peso, fadiga extrema, uma névoa mental, ela esquece de tudo. É como se o corpo envelhecesse 10 anos em poucos meses. E a alma sofre calada. Esse homem dessa história me lembra a história de Davi, tá? Davi era um homem bom, mas em um momento de fraqueza ele caiu. Ora, aconteceu que uma tarde Davi levantou-se do seu leito e passeava no terraço da casa real. E viu uma mulher que estava se lavando. E essa mulher era muito formosa. Está lá em 2 Samuel 11:2. Davi, mesmo sendo rei, desejou o que não era seu e mandou matar Urias, marido de Batseba. Esse homem da história, como Davi, se afastou da aliança e foi seduzido pelo brilho passageiro. E como Davi,
ele pagou o preço, tá? Ele perdeu a paz, a estabilidade, o respeito, a dignidade e tudo o que construiu. Ele era um empresário de sucesso e ele perdeu tudo, tudo. Foram 5 anos apenas e ele perdeu tudo. Anos depois, a mulher mais nova o deixou. Ele adoeceu, faliu e um dia ajoelhou diante da casa onde sua esposa fiel ainda morava. Ele destruiu tudo. Ele disse: eu destruí tudo. Ele entrou em depressão, ele entrou em andropausa e ele chegou na casa dessa mulher e disse: eu destruí tudo, me perdoa, eu caí, mas o vazio que você preenche com fidelidade, nenhuma outra mulher preencheu com beleza. E aí, o que você faria no lugar dessa mulher? Sabe o que ela fez? Ela era uma mulher fiel a Deus e ela tinha um olhar de Jesus. Sim, ela o perdoou. Ela passou por longos 5 anos sofrendo, mas ela não abandonou a promessa de Deus. Ela orava por ela, pelos filhos dela, pela família dela e também pelo marido. Ela não acumulou mágoas, porque o Espírito Santo estava dentro dela. Porque senão ela teria morrido de tristeza. Em meio à tempestade, Deus levantou essa mulher. Essa mulher se tornou uma empresária, ganhou muito dinheiro, sabe? Ela conseguiu resolver a questão hormonal dela. Ela ficou linda, sabe? Essa mulher, ela ficou linda. Ela fez um tratamento de beleza da pele, tá? E ali, a mulher que foi desprezada estendeu a mão e orou por ele, porque ela lutava para ser como Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lá em Lucas 23, 24, esse vídeo é para você, mulher, que foi trocada, rejeitada, ignorada. Você que está lutando com menopausa, hipotireoidismo, abandono e silêncio. A medicina, ela pode tratar seus hormônios, tá? Procure o seu médico de confiança para que ele, de fato, lhe entregue os hormônios que precisam ser entregues através da medicina funcional integrativa. Busque um médico de confiança para solucionar tudo isso para você. Ele tem que entender de forma profunda de hormônios, principalmente hormônios bioidênticos. Mas, voltando para o vídeo. Deus ainda escreve finais inesperados. E o que foi quebrado pela carne pode ser restaurado pelo arrependimento e pela graça. Senhor, meu Deus, eu oro agora por todas as mulheres feridas pela alma silenciosa, pela esposa esquecida. Visita com teu espírito aquelas que estão passando pela menopausa, que se sentem invisíveis, secas, cansadas, desprezadas. Restaura a identidade espiritual dessa mulher. Cura os traumas que o abandono gerou. Desbloqueia a tireoide, equilibra os hormônios, fortalece os ossos, acalma o coração e principalmente protege as famílias, Senhor. Que nenhum marido caia na armadilha do inimigo, que os lares não sejam destruídos por ilusões momentâneas, passageiras, que o teu Espírito Santo seja o alicerce da casa. E se alguém caiu, como Davi caiu, que tenha coragem de se arrepender
e que encontre uma mulher de Deus disposta a perdoar como o Senhor os perdoou. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu entendo que tem muita gente que pode até questionar essa mulher, lhe colocando como uma mulher boba. Como assim? O marido vai embora. Mas a base de Deus é a família, né? E assim como Davi errou, e Davi era muito próximo de Deus, nós como ser humano, a gente também pode errar, tá? E o inimigo, ele trabalha tentando fazer com que essas situações aconteçam. Por isso que é importante, tanto dentro de um casamento, ter uma oração como casal para evitar esse tipo de armadilha do inimigo. Aconteça o que acontecer, você pode estar passando por uma guerra, certo? Você tem que estar com Deus, sereno, serena, e essa é uma agenda de Deus, lutar pela família, tá? Só Deus. Você deve estar perguntando assim, mas eu não faria isso. Olha, se você estiver com Deus, você é capaz de perdoar. Tem histórias aqui nessa terra que, assim, a carne não perdoa, mas o espírito perdoa. Histórias de bandido, por exemplo, que matou a criança e a mãe perdoa esse bandido. Eu entendo que tem situações difíceis, mas eu entendo que uma pessoa dessa, ela já está num nível de amadurecimento espiritual que não é dela. Esse perdão não vem da carne. Esse perdão vem de um Espírito Santo que já fez morada nessa pessoa, na vida dessa pessoa. Faz sentido para você? Então, se esse vídeo te comoveu, tá? Se você se identificou com alguma parte desse vídeo, e se você conhece alguém que já passou por isso, eu quero ouvir, eu quero ler teu comentário aqui abaixo. Eu quero que você sugira, inclusive, algum vídeo aqui para mim, porque é através dessas sugestões que eu faço os meus vídeos também. E, obviamente, não se esqueça de dar um like nesse canal e se inscrever nesse canal, porque aqui eu falo sobre medicina, eu conto histórias envolventes que eu já ouvi dentro do meu consultório. E assim como a vida dessa mulher, existem muitas mulheres que já passaram por isso, e esse vídeo ele serve como reflexão de histórias reais, de histórias fictícias, que serve pra gente, de fato, buscar um entendimento de realidades, e o propósito deste canal é chamar Jesus para estar em todas as situações que envolva a saúde e o entendimento espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. E Jesus Cristo, ele pode salvar essas 3 dimensões da sua vida, lhe trazendo uma saúde plena. Um grande abraço e até o próximo vídeo.